Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre o autor Érico Veríssimo, esse autor que faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro na prosa. Érico Veríssimo tem a sua produção literária dividida em três fases. Na fase urbana, o autor constrói um painel da sociedade burguesa do Rio Grande do Sul e temos como obras de destaque nessa fase Clarissa, A Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Caminhos Cruzados, Olhai os Lírios do Campo. Nessa fase, o autor mistura a sondagem psicológica a uma reflexão social. Já a segunda fase, que é a fase histórica, o autor adere à tendência regionalista. A obra O Tempo e o Vento, que representa essa fase histórica do autor, conta os 200 anos de história do Rio Grande do Sul, desde 1745 até 1945. Já a terceira fase, que é a fase política, contemporânea aos períodos de regime totalitário, ao período de regime totalitário, tanto no Brasil quanto em outros países. As obras que representam essa fase são as obras O Senhor Embaixador e Incidente em Antares, que é a obra sobre a qual falarei neste vídeo. A obra Incidente em Antares está dividida em duas partes. A primeira parte intitula-se Antares e tem características históricas. O narrador nos apresenta a cidade de Antares desde seu período de formação, quando ainda era um povoado, até a sua transformação em município. Nessa cidade, o narrador nos apresenta também as duas oligarquias poderosas de Antares, que são os Campos Largos e os Vacarianos. Então, a primeira parte nos é apresentado um painel com as personagens principais e fatos marcantes tanto da cidade fictícia de Antares como do Rio Grande do Sul e do Brasil. Já a segunda parte da obra que é a parte do incidente, começa com uma greve geral. Durante esse período de greve, 7 pessoas morrem em Antares e elas não podem ser sepultadas porque até os coveiros participavam da greve. Então, o que acontece a partir daí? Elas passam a vagar pelas ruas de Antares e reivindicar seus direitos ao enterro. E como elas já não estão mais entre os vivos, estão livres das pressões sociais, elas passam a desmascarar a sociedade da qual elas fizeram parte. É interessante observar nessa obra que os mortos são pessoas que representam diferentes setores da sociedade de Antares. Então, nós temos aqui na obra a prostituta, temos o bêbado, o pudim de cachaça, temos a dona Quitéria, que é a matriarca dos Campo Largo, temos o advogado Cícero Branco, temos o jovem João da Paz, temos o pianista, temos o anarquista Barcelona. Então, todas essas pessoas têm muito conhecimento da sociedade. Então, revoltadas porque elas não conseguiam ser enterradas, elas passaram a usar o coreto de Antares e passaram a fazê-lo de palanque. E lá elas começaram a tirar todas as máscaras daquelas pessoas importantes, das pessoas que eram vistas como pessoas de bem, como pessoas respeitáveis. Então, o que elas fazem? Elas que não estão mais entre os vivos são capazes de jogar a sujeira no ventilador, como se diz, jogar a amoralidade dessa sociedade hipócrita. E tem um trecho que nos mostra isso, quando o advogado ele usa a palavra, ele que tem o dom da palavra e que participou junto com os poderosos de vários atos ilícitos, ele usa a palavra e muitas pessoas se aglomeram ali no coreto para ouvi-lo. O que ele nos diz? O narrador nos apresenta assim: o doutor Cícero Branco ergue os braços no largo gesto como para abranger a praça e a cidade. Imaginem se os mortos pudessem voltar, como acontece nesta obra, para desmascarar a sociedade, a nossa sociedade, como seria? Eles agora que são livres, que não tem nada a temer. É que isso acontece. O que ele diz? Hipócritas, exclama, impostores, simuladores, eis o que sois.
Vista deste coreto, do meu ângulo de defunto, a vida mais que nunca me parece um baile de máscaras. Ninguém usa nem mesmo conhece direito a sua face natural. Tendes um disfarce para cada ocasião. Cada um de vós selecionou sua fantasia para a grande festa. E aí ele vai apontando aquelas pessoas importantes de Antares, desde médico, professor, prefeito, juiz, promotor, delegado. E ele vai mostrando todas as imoralidades dessas pessoas, sem medo. Então percebam que aqui o autor consegue fazer uma denúncia usando essa questão dos mortos, e ele usa a ironia, o humor, e é perceptível o tom de denúncia dessa obra. Quer dizer que se as pessoas estão mortas, elas estão livres do julgamento dos vivos, então elas são livres para desmascarar essa sociedade. Há um outro trecho em que percebemos isso, em que o advogado, ele deixa bem clara essa questão dele estar morto, então se ele é morto, ele é livre para falar o que quiser. Quando ele fala a respeito do juiz, o juiz diz assim, o senhor está se incriminando a si mesmo em público. Por quê? Porque o advogado, assim como o juiz, o promotor, o prefeito, também vivia envolvido em atos ilícitos. Então ele estava também tirando a própria máscara. E olha o que ele responde, ora, meu caro magistrado, a morte me confere todas as imunidades. Estou completamente fora do alcance da lei dos homens. Quanto a de Deus, o velho está cansado de saber de todos os meus pecados, os grandes e os pequenos, tanto os do corpo como do espírito. A esta hora, a minha sentença já está lavrada no livro divino. Nada do que eu possa fazer agora modificará a minha situação na eternidade. Então, os mortos são livres para fazer denúncia. E é nesse tom de ironia, é nesse tom de humor que o autor nos apresenta essa denúncia sobre uma sociedade corrupta que usa máscaras. Então, os mortos vêm para nos mostrar a importância de desmascarar a hipocrisia da sociedade. Esta obra, assim como as outras que fazem parte do Romance de 30, são obras de denúncia e nos mostra a importância da literatura a partir do momento em que ela nos possibilita não só entretenimento, mas a nossa capacidade de reflexão a respeito da sociedade em que vivemos. Não deixem de assistir aos outros vídeos aqui do canal. No próximo vídeo eu vou trazer mais obras sobre essa segunda fase do modernismo brasileiro, que é o Romance de 30.